Mauê, olha a gente aqui de novo essa semana com uma pessoa muito interessante. Estamos aqui com o André Oliveira. Ele é formado em Ciência da Computação na Univap, que é a Universidade do Vale do Paraíba. Ele fez pós-graduação em Engenharia de Software, brother, na UFSCar e tem MBA pela FGV, gêniozinho pouco, e que hoje atua aí com o papel de diretor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes eu queria muito agradecer a sua presença, André. Muito obrigada por ter arranjado um tempo para a gente falar, para poder discutir algumas coisas aqui no canal. Ah, legal. Eu que agradeço o convite. Você sabe que é sempre legal bater um papo com você, porque você é sempre super descontraído. Então, sempre dá uma conversa legal. Genial, que ótimo. Eu não conheço o André faz muito tempo, mas eu tive a oportunidade de conhecer ele em um dos trabalhos que eu estava realizando, numa empresa que ele trabalhou. E eu gostei muito de conhecer ele porque ele tem um perfil diferente do convencional. E ele me chamava muita atenção porque era um cara que realmente não prometia coisa que não era capaz de entregar. Então isso eu achava muito curioso numa postura de um diretor, que não é muito comum lá a gente se ver por aí. E o que me chamou muita atenção é que ele entrou no mundo do Analytics e entrando pela computação. Então foi um papel bem invertido do que eu passei, que já vim direto da parte da estatística e tive que evoluir para um lado da computação. E aí, André, eu já queria começar te fazendo logo essa pergunta, então. Que é você resumir um pouquinho da sua carreira. Como é que foi a sua jornada e como que você foi fazendo essas migrações aí para chegar onde você está hoje? Ah, legal. Eu sempre gostei de tecnologia desde pequeno, que eu ficava observando meus pais lá em São José dos Campos, falando de eletrônica e tal, que eles trabalharam numa empresa que chamava Tecnasa, que ajudava nos projetos de radar lá de São José dos Campos, trabalhava junto com a Embraer também. E eu tinha um primo que fazia curso de eletrônica no Senai. E eu sempre passava férias na casa da minha avó, esse primo morava com a minha avó, e eu via ele fazendo os desenhos dos circuitos, via ele fazendo software para rodar nesses circuitos. E eu olhava aquilo e eu falava, eu quero fazer isso para minha vida. E eu achava mó legal, não sabia fazer nada, achava mó legal, mas não sabia fazer nada. E daí eu fui pedindo para minha mãe comprar na época aquelas revistas Saber Eletrônica, que vinha a revista, um kit de componente, e daí e vinha uma plaquinha, daí eu pegava, montava a plaquinha, minha mãe ajudava eu a soldar, porque daí, né, ferro de solda, queima a mão, 10 anos, não dá para fazer sozinho. E daí, com 11 anos, eu participei de uma feira de ciências na escola que eu estudava, no SESI, lá em São José dos Campos. Eu fiz um sistema de alarme, com bateria, que você abria a porta assim, e ele tocava o alarme, coisa simples até. Mas foi legal porque eu tinha 11 anos, a professora olhava assim e falava, nossa, você fez o que a minha mãe me ajudou. E, enfim, naquele momento ali, né, nessa convivência com eletrônica, com tecnologia da época, eu falei, bom, eu quero fazer isso pro resto da vida. E quando eu comecei a estudar, quando eu estava indo para o ensino médio, daí eu quis, né, na verdade, fazer um curso técnico lá na minha cidade. E, enfim, consegui entrar nesse curso técnico. Era um curso que chamava Informática Industrial, que era um misto de eletrônica, mecânica, informática, né, programação e um pouco de telecomunicações. Daí lá eu gostava muito mais de mexer com coisas de hardware do que de software, até que eu comecei a aprender a programar em C e C++. Eu falei assim, nossa, que legal esse negócio. Eu ficava ali pegando os manuais, lendo o negócio, comprava livro de como fazer jogos em multimídia com C++, sei lá, 1997, por aí. Eu queimava umas placas de vídeo da minha... Mas enfim, eu queimei algumas placas de vídeo tentando fazer joguinho naquela época. Mas aí depois eu comecei a me interessar mais por programação e trabalhei um tempo em São José dos Campos, na Embraer, depois trabalhei um tempo numa empresa argentina que chama Tenaris Confab, em Pindamonhangaba. Depois eu já vim para São Paulo trabalhar na EDS na época, a EDS foi comprada pela HP, e daí depois eu passei 13 anos na HP, onde foi a empresa que eu fiquei mais tempo, e foi onde eu resolvi desenvolver a carreira, porque quando eu me mudei para São Paulo, eu falei assim, bom, eu quero fazer carreira numa empresa multinacional, eu quero passar por todas as funções dentro do que é desenvolvimento de software. Então, fui desenvolvedor, fui analista de sistema, fui arquiteto de sistema, arquiteto de soluções, depois eu comecei a ajudar em projetos, olhando como líder técnico, depois ajudei com pré-vendas, até chegar num estágio que eu estava trabalhando como arquiteto, numa visão mais empresarial, e eu falei, bom, agora eu quero mudar para o outro lado do Y, quero virar gestor. Eu falei, tá, que competências que eu preciso exercitar, né, para conseguir virar um gestor?
Daí, enfim, fui fazer o MBA, tem muito self-studying, né, também, eu gosto bastante de ler, então eu faço muita coisa sozinho. Então, o que eu fiz? Assim, quando eu tinha 10 anos de idade, eu defini, para minha carreira, eu quero trabalhar com tecnologia. E ao longo do tempo, eu fui definindo as metas. Assim, como que eu faço para ser um bom programador? Naquela época tinha lá Visual Basic, aquelas coisas, eu falei, tá bom, eu vou ser muito bom de Visual Basic. E foi passando, tá? Daí chegou no momento que tinha aquelas brigas entre Microsoft, Open Source e tal, eu falei, bom, eu preciso saber os dois. Aí eu sabia bem Microsoft, falei, vou estudar Open Source. E eu fui ajustando os objetivos de carreira ao longo do tempo, né? Então, assim, tem muito estudo, tem muito quilômetro rodado e tem muita dedicação em cima disso para você construir a carreira, né? Então, depois, mais recentemente, eu comecei a trabalhar como diretor, e daí é uma carreira diferente da técnica, mas o background técnico que eu tenho me ajuda em discussões, por exemplo, com o time. Então, assim, eu sei o que o programador está passando ali dentro do projeto. Eu vivi aquilo, né? Então, eu consigo conversar com ele num nível que ele vai se sentir confortável, né? Então, enfim, é isso. Muito estudo, muito quilômetro rodado. É isso. Então, olha lá, gente, e fica cada vez mais claro que ninguém consegue brilhar se não tiver estudado e se dedicado loucamente. Então, quer dizer que com 11 anos ele já estava criando alarmes usando tecnologia. E tudo isso por curiosidade, por ir atrás. Aí teve o suporte da mãe para ajudar a sondar as pecinhas, mas estava ali sempre estudando, indo, buscando cada vez mais. O que me chamou também bem a atenção é que gosta de livros, e isso é uma coisa que faz a pessoa evoluir muito, né? Porque tá tudo ali, é só a gente sentar e usar o nosso tempo se dedicando ao livro, que a gente consegue entender o que o autor queria passar. E aí não precisa necessariamente estar numa sala de aula para conseguir evoluir, né? Eu acho muito curioso e muito interessante. Parabéns, André, pela sua história, pela sua carreira. E aí é onde entram as minhas curiosidades. Primeira pergunta, o que é engenharia de software? Por que você foi por esse caminho? O que te chamava tanta atenção nela e o que realmente é para um leigo? Bom, se eu tivesse que explicar engenharia de software para minha mãe, que ela não fique brava comigo se ela ver esse vídeo, é a forma como você organiza o desenvolvimento do software. Então, assim, se você estiver falando de, por exemplo, você vai fazer uma casa, você tem que fazer o alicerce, né? Faz a fundação, tem que ser sólido, senão a casa cai. Não adianta você fazer um alicerce na areia da praia, que vai dar ruim, né? Depois você tem que subir as paredes, depois você faz o telhado, depois você faz o acabamento, deixa bonitinho e entrega. O software é a mesma coisa, você tem que fazer uma fundação muito sólida, depois você tem que construir um código muito bem documentado, você tem que usar os padrões de desenvolvimento de código para que esse código seja... ele possa ser lido por outras pessoas, né? Você pensar no próximo, o próximo programador que vai olhar esse código. Então, assim, precisa ser muito bem documentado, né? Eu já comentei, os padrões têm que ser bem seguidos, os trends de tecnologia têm que ser seguidos também. Então, assim, por que eu tenho que usar a programação orientada a objeto? Porque você organiza melhor o seu software. Você organiza melhor, você pensa nas entidades, você pensa nas heranças, você faz um software mais, vamos dizer assim, liso em termos de bugs, em termos de qualidade, né? A testabilidade dele fica boa. Então é isso, eu compararia a engenharia de software como um conjunto de boas práticas para você desenvolver um software de qualidade, robusto, né? Que atenda de fato o objetivo de negócio, o objetivo dos clientes. Muito bom. Bom, então acho que com essa explicação ficou claro para todo mundo que é exatamente como uma outra engenharia, só que agora é focada num software em si que vai resolver algum problema de negócio. E no momento em que você faz um software para resolver o problema de alguém, foi nesse momento que você se deparou com Analytics? Como que foi? Quando que você sentiu a necessidade de caminhar para a área de Analytics? Eu comecei a me interessar por Analytics por conta de dois temas que eu gosto muito, e tem um cara que eu admiro bastante, que é o Maurício Stelato, que ficava me dizendo que o marketing, e eu não conseguia entender direito o que era aquilo. Hoje, graças a ele, eu entendo o que é marketing digital e tal. E essa jornada de cliente, online, offline, enfim, a customização da experiência é importante hoje, porque assim, você consegue vender o produto certo, para a pessoa certa, no mercado certo, você tem margens mais altas, receitas mais altas, e você gasta menos para vender. Daí você tem os canais digitais, enfim, tem toda aquela coisa ali envolvida no que é personalização de experiência. E um outro ponto é de um tema que eu gosto muito, que é a IoT, né? A internet das coisas, para quem não conhece o termo em inglês. Eu costumo dizer que todos os sensores são aspiradores de dados.
Então, se você vai medir temperatura, se você vai medir gás carbônico, umidade, se você vai medir rotação de uma máquina para saber se ela está, enfim, num momento de manutenção ou não, tudo isso é dado bruto. E daí você tem que pegar esses dados, você tem que transformar esses dados, montar um modelo intermediário, montar um modelo, de dados, né, de engenharia de dados intermediário, para que você consiga aplicar modelo estatístico, machine learning, enfim, todas aquelas coisas para você tirar os insights. Então, por exemplo, se eu estou medindo temperatura de um restaurante, né, o que a Anvisa pede, lei, né, a Anvisa pede para todos os restaurantes medirem. Basta eu ter a medida só para falar para a Anvisa que eu estou fazendo controle de temperatura? Não, você tem que pegar e falar para ele, de acordo com a tendência de desligamento dos seus equipamentos, você tem um potencial de perder alimentos, você tem um potencial de desperdício de alimentos, você tem, por exemplo, redução de custo na hora de fazer a medida manual dessas temperaturas, porque você está fazendo um negócio automatizado, né? A taxa de erro é menor. Então, eu comecei a me interessar por analytics por conta disso, por conta desses dois temas, né? Da experiência do cliente e por causa de IoT. Porque IoT, sem uma plataforma de tomada de decisão, sem um motor de analytics, sem estatísticas, e assim, acho que a gente vai falar disso depois, mas enfim, estatística é mega importante, probabilidade é mega importante, mais importante do que conhecer os modelos que estão aí disponíveis em Python no mercado e sair apertando o botão para rodar. Né? Você tem que entender. Gente, que frase linda, já tô apaixonada. Mas eu vou ter que puxar uma outra pergunta aqui, porque você falou lindamente sobre tudo, mas eu não sei se todo mundo que tá ouvindo a gente sabe o que é IoT. Como você explicaria o que é IoT para sua mãe também? É como se alguma coisa, tipo esse mouse, pudesse conversar com alguém na internet. Então, assim, ele é um dispositivo, ele é uma caixinha, é um eletrônico, que ele tem a capacidade de ter, um 4G ali dentro e falar assim, eu estou capturando esses dados e estou mandando para a nuvem. Daí você pergunta, o que é nuvem? Minha mãe fala, o que é nuvem? Fala, nuvem onde está lá a computação, está o computador de alguém, né? Então, assim, internet das coisas é isso. Qualquer objeto que consegue se conectar com a nuvem ou com uma rede ou com o mundo externo é um IoT. Por isso se chama Internet of Things, coisas com internet, né? Então, eu lembro que um repórter perguntou isso para mim uma vez. Você falou IoT, mas e para quem não sabe o que é IoT? Eu falei, legal, beleza. Obrigado pela dica. Daí você me deu a dica de novo. Muito bom. E aí, então, beleza. Então, são coisas que estão conectadas à internet. E aí, eu gostei muito da sua frase, porque você falou o quê? Não adianta nada estar conectado se não tiver alguém processando. E aí foi onde o Analytics, que você falou bonito aí da estatística também, que é ele fazendo aquela coisa, tomar algumas decisões e talvez até agir em cima das informações que envia e que recebe, né? Muito bem. Para você, foi sofrida essa inserção no mundo de analytics ou foi algo natural e você que gosta muito de estudar e vai atrás de livros, foi uma coisa natural? Ou não, é complicado, para quem vem da computação é difícil entrar na estatística? Como é que é isso? Olha, eu te diria que para mim foi mais complicado entender os modelos estatísticos, porque assim, como eu vim de uma formação técnica de eletrônica, informática, eu estudei estatística a minha vida inteira, mas eu fazia uma aplicação prática de estatística para circuito, componente eletrônico, eu não fazia uma aplicação de estatística para definir uma segmentação de clientes. Eu não fazia isso, eu não sabia, assim, aquilo não encaixava na minha cabeça. Até você me ajudou a entender um pouco, né, da estatística, da curva normal e tal, não sei o quê. Então, isso foi uma dificuldade para mim, porque assim, a parte de engenharia de dados não é tão complexa para quem já teve algum tipo de contato com banco de dados e também com integração de sistemas. Por quê? Porque você vai pegar um dado bruto, você vai falando tecnês, vai fazer uma consulta, um select ali no banco de dados, vai trazer essa massa de dados, depois você vai transformar ela em alguma coisa que fica mais fácil de você trabalhar. Então, quem tem esses dois skills, normalmente a parte de engenharia de dados consegue se virar, né? Mas essa parte dos modelos, e que daí começa a ter uns conhecimentos, se você casar isso com business, então assim, precisa ter um conhecimento de economia, por exemplo, se você estiver analisando o mercado. Precisa ter um conhecimento ali de nutrição, se você estiver analisando, por exemplo, a questão da temperatura que eu falei. E daí, casar esses modelos matemáticos com o business foi o que demorou mais para entrar na minha cabeça,
né? Não sou um especialista em modelos, mas eu sei o mínimo para não ser enganado, né? É basicamente isso. Eu acho que foi a parte que mais me deu trabalho para entender. E não que eu seja um expert, mas hoje, de novo, sei o mínimo para não ser enganado. Exato. E isso é muito importante, principalmente no papel que você atua hoje, né? Então, como um diretor, você vai ter gente ali que está executando e que você precisa estar coordenando e entendendo tudo isso. Então, o importante mesmo, você pegou bem a essência e entende como essas coisas funcionam no trabalho. Se eu te fizesse essa seguinte pergunta, o que é o Analytics para você? Onde está o valor no Analytics dentro de todo esse processo? Vamos pegar o exemplo aqui do IoT que você comentou. O Analytics é um pedaço que é importante? Como que você enxerga? Eu diria que é a parte mais importante, porque é assim, de novo, você está usando um aspirador de dados, que é sensor. É importante, é um negócio complexo? É complexo, é um dispositivo, tal, ele tem que funcionar muito bem, não pode quebrar, tem que mandar o dado certinho e tal. Mas ele está te trazendo o dado. Ali ele não tem inteligência ainda. E daí você tem que transformar aquele dado em inteligência. É isso que eu acho que é o mais legal da coisa. Então, assim, a hora que você começa a pegar esses dados e ajudar o pessoal das áreas de negócio a tomar decisão, e você fala assim, vou falar bonito agora, aquela série histórica de medição de temperaturas, ou aquela série histórica de medição de gás carbônico, faz eu entender que o comportamento do meu negócio pode ser prejudicado, por exemplo. Isso que eu acho que é a parte mais legal. Então, assim, eu diria que a Analytics é uma parte mega importante, a parte de IoT também é importante, mas eu daria um grau menor para ela, porque sem o modelo o dado não vai entregar nada, nesse sentido. Gente, consegui fazer um cara da computação falar que Analytics é super importante. Claro, eu concordo 100% com você. Analytics não vai ser nada se não tiver o dado. Então, eu entendi bem a sua posição do tipo, olha, aqui é uma cerejinha do bolo, mas se não tiver o bolo, não tem nada. Uhum. E se eu não tiver Analytics, não serve. Se eu tiver Analytics e não tiver o dado, também não serve. E aí eu acho que é muito por isso, quando começaram a perceber que essas coisas sozinhas, elas não funcionam, que precisa ser junto, aí que nasceu o termo, então, de ciência de dados, onde a gente começa a misturar todos esses conceitos. E uma coisa que eu achei muito legal você colocar, e você até colocou talvez aí como um ponto que foi o seu mais desafio na hora de inserir esses novos conceitos, é esse link com o negócio. E a sua frase foi perfeita. Porque se eu não sei vender, ou seja, se eu não mostro valor para quem está comprando, também não adianta nada nem ter dado, nem ter cereja, nem ter bolo, nem ter cereja. Porque quem vai comprar esse meu bolo, né? Adianta você ter o melhor modelo de escoragem se ele não te entrega valor, não entrega valor para o cliente, não dá a resposta que ele está procurando? Não adianta. Pode ser o melhor score do mundo, pode ser o melhor modelo do mundo, pode ser, como que eu ouvi outro dia, pode ser o melhor cálculo de distância euclidiana que não vai resolver o problema. Genial, perfeito. Nossa, concordo muito. E aí eu queria falar um pouquinho agora sobre esses papéis, né? Que você foi crescendo muito na carreira e hoje ocupa um papel de diretor. E o que me chamou muita atenção quando eu te conheci é que você era bem realista, do tipo, não dá, ponto final. E é possível, vamos fazer, e colocava a força-tarefa em cima daquilo. Só que não é muito comum a gente ver isso num papel de liderança, principalmente pela pressão da própria empresa em ter que vender, em ter que fazer, em ter que entregar, porque toda empresa vende alguma coisa. E eu queria ouvir de você, assim, na sua visão, você acha que as pessoas entendem as limitações da tecnologia, do Analytics, ou não? Acham que é mágica e tudo é possível e vamos que vamos? Sendo bem sincero e transparente, não. As pessoas não entendem. Principalmente porque, assim, toda buzzword de tecnologia, ela acaba sendo um pouco banalizada. Então, eu vou te dar um exemplo real disso. Quando começaram a surgir os aplicativos, o pessoal falava, nossa, aplicativo, que legal, Android, iOS e tal, não sei o quê. Daí começou um negócio de, para quem era de tecnologia, né? Faz um aplicativo para isso, é só fazer um aplicativo para isso. O pessoal não sabe a dificuldade que é fazer um aplicativo. Você tem que pensar em mais de 15 modelos de celulares, você tem que pensar em mais de, sei lá, multiplica isso por 10, mais de 150 tipos de testes funcionais para fazer isso. Você tem que pensar em automação. Você tem um cara que sabe desenhar a tela do aplicativo, você tem um cara que sabe desenhar o back-end do aplicativo. Assim, é uma tarefa super árdua. E eu vejo o mesmo trabalho com Analytics. Então, assim, é só prever o futuro. E aí? É só prever o futuro. Tá bom, eu vou prever o futuro, né?
vou pegar a série histórica, vou falar assim, qual que é o próximo valor ali analisando os últimos 18 meses? O que isso significa para o teu business? Eu não posso falar que eu tenho um indicador só porque eu quero ter um indicador. Então, assim, eu sempre tento partir para a realidade. Faz sentido ter esse indicador? Faz. O pessoal de negócio vai usar? Vai. Ok. Como que a gente faz? Não dá para fazer? Mas tem que fazer? Tá bom, vamos ver o melhor modelo para fazer. Mas, assim, tanto na cabeça dos executivos, enfim, é sempre aquela briga, né? No passado era aquela briga, né? Open source, Microsoft, Java, .NET. Daí você transporta isso para os dias atuais, é o desenvolvedor, é o gerente, é o diretor, é o analista, todo mundo fala assim, não, mas isso é fácil. Tá bom, faz uma segmentação de cliente com, sei lá, um modelo qualquer aí. Não é fácil fazer. Só o conhecimento de estatística não vai ser suficiente. Você vai ter que programar em Python, vai ter que programar em, enfim, qualquer outra tecnologia, R, sei lá. É difícil. Não adianta você falar assim, eu quero porque eu quero. Você pode até fazer, você quer porque você quer, mas ok, o que você entrega de valor? Não sei. Né? E hoje, exatamente o que você falou que eu achei perfeito é que essa banalização, ela tem dois lados, né? Eu enxergo um lado positivo, porque difunde, as pessoas têm acesso, pelo menos sabem que existe, mas tem o lado de ridicularizar realmente, achar que é pastelaria. Então faz aí um aplicativo, tipo, só mais um. Como assim? Não é tão simples. Dá um trabalho, isso exige tempo. Achei bem interessante você colocar esse ponto de vista, porque é exatamente assim que os cientistas de dados se sentem, porque acham que é pastelaria. Eles se sentem o quê? Eu vou fazer só mais um pastel, só que eu levo um mês para fazer um pastel. Então não é tão simples como estão achando. E em contrapartida, as outras pessoas acham que é um sonho, que é uma mágica, né? E aí eu acho que mostra muito o lado da ignorância de como as coisas funcionam por trás e achar que tudo é muito simples e no fim ter uma certa decepção, né? E isso de fato acontece, porque você fala assim, mas não era só fazer um modelo para prever o próximo valor? É só. Você, Adriana, quantos anos você estudou matemática e estatística na sua vida para saber fazer um modelo que prevê o próximo valor da série histórica que você tem? Não foi em 6 meses, foi um ano, foi muito mais, foi 5 anos lá estudando. Minimamente. Posso dizer que foram uns 12 anos, até hoje estudo que nem uma doida. Então, mas minimamente o tempo da faculdade você estudou. Se você não fez mais nada depois disso, minimamente 5 anos você estudou para conseguir fazer essas coisas. Então, assim, esse balanceamento entre business e o que faz, né? Eu acho que tem que ser mais valorizado. O pessoal que é cientista de dados, no mercado eu vejo assim, putz, o cara às vezes trabalha com BI, e eu não estou desmerecendo ninguém, mas às vezes o cara trabalha com BI. Mas a palavra da moda é cientista de dados. Então o cara vai lá e coloca cientista de dados. Só que na verdade ele é um cara que seria um engenheiro de dados, porque ele sabe trabalhar com BI, ele sabe trabalhar dados, ele sabe gerar massa de dados para analisar algum tipo de indicador. Então assim, tem a confusão dos termos, né? Tem a confusão dos temas. Né? Então, eu acho que é um negócio que devia ser olhado com mais carinho. Assim, super valorizo o pessoal que trabalhou com business intelligence, que tem uma base violenta, sólida, para poder se transformar no engenheiro de dados ou um cientista de dados, enfim, se procurar algum tipo de formação. Né? E os cientistas de dados também, eu admiro os caras que são de outras áreas. Por exemplo, o cara é formado em administração. E trabalhou numa empresa que faz, sei lá, gestão de consumo de energia, sabe? Você está gastando muito, você está gastando pouco. Ele começa a entender aquele business e sabe como que são os trends, né? As tendências de como analisar aquilo. E daí o cara vai lá, como ele sabe as tendências, ele vai, aprende como faz os modelos matemáticos, faz treinamento, enfim, a forma como ele achar mais adequada, na velocidade dele, e começa a programar em Python, por exemplo. Olha que legal, você tinha um cara que era de administração, que conhecia de um business de consumo de energia, e daí o cara pegou e sabia como que eram os melhores modelos para analisar consumo de energia, foi lá, aprendeu programação, que é um negócio de outra área, e combinou essas coisas. Assim, é difícil fazer isso. Não é um aprendizado simples, não é pegar meia dúzia de tutoriais e falar assim, tô pronto, né? Tem quilômetro rodado. Então, de novo, minimamente 5 anos de faculdade, 4 anos de faculdade, enfim, né? Tem cursos com durações diferentes. Então, assim, quilômetro rodado. Adorei essa frase do quilômetro rodado, porque
eu comercializo cursos, né? Minha veia principal é professora. E eu vejo as pessoas vindo atrás de mim achando que eu tenho um milagre, assim, ó, que eu vendo milagres. Então, olha que a partir de agora eu enfiei tudo na tua cabeça e saí daqui brilhando. Cara, não é assim. Eu falo para todos os meus alunos, todos. Eu não faço mágica. Eu vou te ensinar. Se você não sentar e estudar, você não vai aprender, porque quem aprende, aprende sozinho. Eu só ensino, eu só faço o conhecimento parecer um pouco mais simples. Eu só sou o meio de campo. Então, não adianta, não tem como eu te prometer milagre. Aí, vou fazer um curso maior, porque aí eu vou sair daqui cientista de dados. Não, você não vai. O quilômetro rodado eu não consigo te dar. Eu consigo te passar vivências, mas você vai ter que rodar. E você só vai poder falar que você é cientista de dados quando você se sentir seguro para isso. Achei maravilhoso. Agora eu vou começar a usar quilômetros rodados, que eu gostei dessa frase. Agora eu tô curiosa, então pode falar, por favor. Não, o que eu ia te dizer é assim, o que é mais interessante é assim, para você vender alguma coisa, um serviço, um software, você tem que saber entregar valor para o cliente. Os caras que trabalham como cientista de dados, com esses conhecimentos multidisciplinares, né, de mercado, eles sabem como que entrega valor para o cliente. Eles sabem mais do que tecnologia, né? A tecnologia é mega importante, tem que andar lado a lado, porque assim, você prepara todo um ambiente para o camarada chegar lá e fazer as análises dele. Então, assim, é um trabalho super conjunto e é um trabalho que tem muito valor, porque se eu garanto a estabilidade tecnológica, eu garanto que a informação vai estar disponível, o cientista de dados vai conseguir fazer a análise da melhor forma possível, com a melhor tecnologia possível, e a gente vai entregar valor. E o que eu costumo dizer, a gente só tem função, né? A gente só trabalha com tecnologia porque existe o cliente. Se o cliente não existisse, não faria menor sentido ter áreas de tecnologia nas empresas, né? Então, é nesse sentido, assim, alinhar business com tecnologia sempre é uma tarefa, vou dizer, um pouco complexa. Mas, quando você começa a entender, assim, como que eu entrego valor para o cliente, putz, aí você consegue sair do outro lado de uma forma legal. Genial, porque aí você realmente está mostrando o que importa para quem está te comprando, né? Tá mostrando o retorno. Compartilha com a gente, André, um projeto que você participou, que foi super interessante, que misturou essa parte de tecnologia e analítica. Eu trabalhei em alguns projetos de IoT com Analytics, então todos eles nessa pegada que eu te expliquei, né? Vamos capturar o dado bruto, aspirador de dados, transformação de dados, modelos analíticos, motor de decisão e entregando insights, entregando dados ou, enfim, relatórios APIs para os clientes usarem e fazer tomada de decisão. Assim, trabalhei numa meia dúzia de projetos assim nos últimos anos, né? E mais no passado, mas daí é um passado um pouquinho mais distante. Eu gostava muito de trabalhar com dados numa companhia aérea que eu prestei serviço na minha época de HP. Então, tinha um negócio que era bem interessante lá, que era a malha de voos. E era um negócio que era uma maluquice. É igual você arrumar o horário, a grade de horário da escola. Você tem que casar todos os horários de todos os professores com todos os conteúdos. E daí eu mexia muito com dados lá. Então foram projetos que me deram uma base interessante de como fazer as consultas, como fazer as modelagens, como fazer a melhor, vamos chamar, o melhor modelo de uma forma mais performática, né? Como que eu caso, né, a questão de fazer algum tipo de processamento de dados aqui já no banco de dados para entregar uma informação mais mastigada para o pessoal analisar, o pessoal de negócio analisar. Então, essa época que eu trabalhei na indústria de transportes aéreos foi bem interessante para mim em termos de conhecer dados, né, e de saber lidar com dados. Eu estou vendo a sua curva normal aí no braço. Bonitinha, né? Bonitinha. Mas é isso. Muito legal. De projeto que eu já trabalhei na minha vida. Muito legal. E com certeza um super desafio, porque é o que você falou, trabalhar com esse lance de conceito de otimização para você conseguir ajustar as escalas de voo deve ser um desafio gigantesco. Genial. E com certeza que era um modelo de Monte Carlo. E olha aí que genial, tá vendo? Foi com a Analytics que conseguiu chegar do outro lado, porque é o que você falou, né? O dado sozinho, ele não vai trazer a informação e nem a decisão. Você vai precisar tirar coisas dali de dentro. Muito bom. E olhando essa sua carreira, você participou de vários projetos diferentes.
o que é um ponto de atenção que todo mundo deveria ter na hora de entrar em um projeto para não dar merda? Porque vários projetos também foram por água. Isso também faz muito parte da nossa carreira, né? Qual um ponto de atenção que você colocaria do tipo, isso foi uma super lição aprendida que eu tive e nunca mais deixei acontecer em nenhum outro projeto meu? Tem alguma coisa assim que te chamou a atenção? Olha, eu acho que balancear as expectativas é um negócio super importante. A pessoa certa no lugar certo também é importante. Então, não adianta você pegar um cara que é super dedicado, mas que tem conhecimento, sei lá, enfim, pensando num exemplo aqui, pegar um cara super dedicado de uma área não relacionada e falar para ele, gera um modelo para mim, programa isso aqui, sem dar uma base de conhecimento para ele. Acho que isso é importante. Então, a pessoa certa no lugar certo. Se você tem projetos que você não pode errar, você até pode formar pessoas, mas você tem que estar ciente de que você vai ter uma curva de aprendizado ali. Se você não quer formar as pessoas, tem que trazer pessoas certas para as posições certas. E também da gente saber entregar o produto certo para o cliente certo. Então, o que acontece com muitas startups, eles têm uma ideia fantástica, mas na hora que eles soltam no mercado, eles falam assim, mas isso aqui não vai se pagar. Qual cliente que eu pensei? Eu pensei em mim, eu não pensei no mercado. Né? Então, esse fit, né, estou entregando o produto certo para o cliente certo, também é muito importante. E, fora isso, tem os desafios de entregar projeto, né? Assim, bati cabeça em muitos, né? Errei bastante, acertei muitas vezes, errei bastante. Tenho uma consciência muito plena disso. Mas eu errei fazendo as coisas que eu acreditava. Então, ao invés de eu ficar quietinho na minha, fazendo ali o by the book, eu, às vezes, arrisquei um pouco mais e eu acho que isso tem os seus prós e tem os seus contras, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas você tem que fazer o que você acredita. Se você não fizer o que você acredita, não funciona. E aí você falou de pessoas, a pessoa no lugar certo, e eu fiquei curiosa. Como você já liderou vários projetos e sempre esteve ali por cima observando, se você tivesse que criar um grupo para trabalhar em um projeto que misturasse tecnologia com analytics, então podemos pegar o seu exemplo aí quando você colocou do IoT com analytics. Quais perfis você colocaria para trabalhar nesse projeto? Quem são as pessoas? Quais são esses papéis para que um projeto desse aconteça? Olha, hoje é muito importante, ainda mais que boa parte das soluções elas nascem em cloud, né? Nascem na nuvem. É muito importante você ter, assim, tem algumas camadas, né? Você tem que ter a pessoa que entende do produto. Então, assim, é o Product Owner, muitos dão esse nome. Assim, você tem que conhecer o produto, tem que conhecer o mercado. Então, isso é uma camada mais funcional, mais business. Descendo para a tecnologia, o que você precisa? Você precisa do engenheiro de dados, você precisa de um camarada que sabe fazer integração de sistemas, e você vai precisar de um camarada que sabe trabalhar com desenvolvimento nativo na nuvem. O que é isso? Usar os benefícios de você ter computação em alta escala para resolver os seus problemas de tecnologia. Porque hoje a gente já percebeu esse movimento de que as empresas não têm mais medo de usar a nuvem. Então, assim, as soluções têm que nascer lá. Por uma série de motivos de performance, de custo, enfim. Né? E também, uma coisa que é mega importante, teste. Precisa ter pessoas com conhecimento de teste. Eu lembro que quando eu estava na HP, eles tinham uma máxima que era assim, quem desenvolve não testa. Então, hoje em dia tem a questão de DevOps, então o pessoal é mais integrado e tal. Mesmo que o cara seja um bom desenvolvedor, ele tem que saber dinâmicas de teste. Como que eu escrevo um caso de teste? Como eu automatizo um caso de teste? Como que eu faço um script de teste? Por quê? Esses caras vão ajudar a garantir a qualidade do seu produto. O desenvolvedor consegue testar? Consegue, mas às vezes a visão dele é viciada, né? E de fato os caras de infraestrutura que vão ajudar a publicar esses aplicativos, esses sistemas no ambiente que tiver, né, na nuvem ou fora da nuvem, enfim. Então, mais o cara que, se tivesse Analytics, mais o cara que seria responsável pelo Analytics. Esqueci do cara do Analytics. O cara... Estamos falando de Analytics, eu esqueci do cara do Analytics. Sim, o cara do Analytics, né, um cientista de dados com conhecimento relacionado naquela área que está sendo tratada naquele projeto. Então, assim, é o mercado financeiro, análise de risco. Tem que ter um cara que conhece análise de risco. Não adianta colocar um cara que conhece
engenharia civil, óbvio, não estou desmerecendo as formações, né? Mas é um conhecimento de mercado diferente do outro, de negócio diferente do outro. Então, colocar esse camarada que vai trabalhar como cientista de dados com uma formação adequada para aquele tema que você está trabalhando é importante. Mega importante. Então, só aí já falamos de 6 papéis, fora o gerente de projeto, fora as responsabilidades superiores que vão surgindo ali, mas são 6 pessoas com conhecimentos distintos para conseguir fazer o fluxo inteiro funcionar e garantir uma entrega de uma coisa coerente. Então, olha lá, gente, tá vendo? Analytics e tecnologia, ela não é mágica, ela precisa de esforço, ela precisa de pessoas e cérebros pensando ali. Isso é uma visão aí de uma pessoa que já trabalha com isso e que sabe o quão é relevante. E principalmente com esse lado que eu achei bem legal, por ele conhecer bem de estruturas de software, o quanto é importante testar. Isso não é uma coisa comum para Analytics. Então, isso me chama muita atenção você falar, porque realmente é uma coisa que deve ser feita sempre. Como é que eu fiz um modelo, mas ele está funcionando? Ele vai conseguir ser produtivo? E isso é uma coisa que, cara, o nerd, se ele só tá ali na teoria, ele não faz ideia do como isso funciona na prática. Então, ter essa visão de mundo também eu acho super rica. Nossa, eu tô adorando esse bate-papo. Só que o nosso tempo tá acabando e aí eu preciso fechar. E aí eu quero fechar com uma pergunta que eu sempre peço para todo mundo que eu entrevisto, que são dicas. Que dicas você daria para líderes e pessoas responsáveis aí por projetos de analytics e tecnologia? Que dicas você daria para essa galera? Olha, eu acho que começar a entender o que é o pensamento analítico, né? A questão de o que é um indicador, o que é um dataset, né? O que é um atributo. Vou usar a mesma frase que eu uso para mim, saber o mínimo para não ser enganado, né? Saber como a coisa funciona, eu acho que é interessante. Tem muito curso online, as universidades também têm cursos que na maior parte são gratuitos. Eu acho que entender como funciona a dinâmica do trabalho desses caras é importante. E o mesmo se aplica para o cara que trabalha com nuvem, o cara que trabalha com integração, com tecnologia, com teste. Entender um pouco do que é a dinâmica disso e do que é a dinâmica do desenvolvimento de software ajuda, porque daí você consegue casar melhor as expectativas. Óbvio, a gente sempre vai ter o cliente querendo o melhor produto no menor custo, na maior velocidade. Alinhar essas 3 coisas é sempre bastante difícil. Mas, se você entende quais são os passos, enfim, como que é o trabalho de cada um, não quer dizer que vai ficar mais fácil de entregar software, mas vai ficar mais fácil de compreender as dificuldades. E um último ponto é um pensamento mais colaborativo, né? Então, assim, a gente falou de 6 pessoas, basicamente, sem contar gerente de projeto, líder técnico, sem contar a pessoa de vendas, né? Então, assim, é um time multidisciplinar. Um monte de cabeça que pensa diferente, fazer a coisa funcionar é um desafio grande também. Então, assim, pensamento colaborativo, atitude colaborativa é muito importante. Então, acho que esses pontos ajudam um pouco para os líderes para compreender o que é esse negócio que chama desenvolvimento de software, que é analytics, que é desenvolvimento de aplicativo. A gente acabou falando desses 3 temas, né? São 3 coisas que são mega relacionadas, eu diria mega misturadas, com suas complexidades, né? E eu acho que esse entendimento ajuda bastante a coisa andar um pouquinho melhor. Genial, adorei, e achei ótimas dicas. Quem sabe a gente ajuda o mundo a melhorar um pouco, né? Porque realmente ainda tem muito sofrimento, muita bate-cabeça em projetos de tecnologia e analítica. André, eu queria muito agradecer o seu tempo, a sua disposição. E de novo, gente, o André é super acessível, super bonzinho. Então, se vocês quiserem comunicar com ele, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou deixar o link do LinkedIn dele aqui embaixo. Ele é super acessível, é só escrever para ele que ele responde. André, de novo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. E aí eu deixo com você mais uns minutinhos para você se despedir da galera toda. E agradeço novamente. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu sempre gosto muito de falar sobre tecnologia, sobre desenvolvimento pessoal, enfim, sobre estudar. Eu gosto muito de estudar, né? Eu gosto de livro de papel ainda, que eu sou tiozinho, né? Mas depois que eu comprei o meu tablet, o Kindle aqui, a minha biblioteca começou a aumentar. Então agora eu pego algum tema que eu quero entender um pouco, pego uma amostra, baixo ali e falo, gostei. Daí eu vou lá e compro o livro. Então a biblioteca aumentou, né? Então, assim, eu acho que
Para a galera se dar bem no mercado, eu não vou falar que precisa de sorte, eu vou falar de novo, que precisa de quilômetro rodado, precisa de estudo. E tem, hoje em dia, muitas formas de você estudar sem gastar muito, né? Óbvio, os cursos online, os cursos presenciais, são mais completos? São. Mas se você não tem a condição de pagar naquele momento, tem muito conteúdo disponível hoje em dia, dá para ter uma visão, não vou falar superficial, mas dá para começar a ter uma visão de um tema específico. Assim, quilômetro rodado, estudo e, enfim, mergulhar no mercado. Muito bom. Gente, acompanhe a gente aí, semana que vem tem mais. André, de novo, muitíssimo obrigado, muito mesmo pelo seu tempo. E até já. Tchau, tchau. Tchau.